digno de toda a honra e digno de toda a glória. Eu quero que você pegue a Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Se abre lá em Isaías. Isaías, capítulo 56, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, para que Deus venha falar conosco nessa noite, para que a igreja não fique escandalizada, porque a palavra de Deus é assim, sim ou não, que passaria se a procedência do inimigo. E a palavra de Deus fala que nós temos que estar preparado para a boa obra, porque Jesus está às portas e bate. Amém, irmãos? E nós temos que ter o discernimento nesses últimos dias, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, falsos profetas se levantariam sobre a face da terra. A unificação das igrejas ia acontecer, mas nós não se unificamos, porque nós somos crentes, nós acreditamos no Pentecoste, no começo, no princípio de tudo. Então eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu sei que Deus tem algo para falar em nossos corações, porque o altar foi feito para isso, irmãos, para instruir a igreja, para ensinar a igreja, para que o irmão não caia, em transgressão, em tentação, que não venha cair em palavras vãs. Amém? Então eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar. Depois eu vou ler essa mensagem e eu vou em vários textos depois, para a gente poder unificar e poder entender e compreender o texto e o contexto. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e como está escrito na Tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, e juntas e medulas, Senhor. Como ela fala, oh meu Deus, no altar, ela também fala com a igreja, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor. Nos instrua, Senhor. Não deixa, meu Deus, nós sermos enganados, Pai. Não deixa nós sermos iludidos, Pai. Oh meu Deus, pelos falsos profetas, oh meu Deus, que já estão, oh meu Deus, neste mundo, Senhor. Como está escrito na Tua palavra, o anticristo já opera, Senhor. Pai, mas aí o único que detém, nós sabemos que é a igreja, Senhor. Porque com a igreja está o Espírito Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala conosco, Senhor. Pois assim nós oramos, assim nós te pedimos. Abra o entendimento do irmão, abra o entendimento da irmã, que eles possam entender e compreender, meu Pai, e não ter dúvida da tua palavra, Pai. E se tiver alguma dúvida, Pai, que eles possam, meu Deus, procurar, meu Deus, aqueles que são instruídos na tua palavra, para poder estar orientando, ensinando e mostrando, Pai. De repente, talvez até mostrando para nós também algo que a gente ainda não enxergou, Pai. Mas eu creio, Pai, que é o Espírito Santo nessa noite que vai falar conosco, Pai. Porque a obra não é nossa, a obra é tua, Senhor. E nós estamos aqui em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pois assim nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim, irmãos. Isaías 56, versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando
e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós lemos um texto aqui de Isaías, que também está escrito lá em Mateus. Depois nós vamos pegar a Bíblia, nós vamos até em Mateus, para a gente poder entender. Você vê que a Bíblia está falando aqui dos eunucos. Hoje eu fui pesquisar, peguei dicionário, peguei um, peguei outro, porque eu já ouvi pessoas falar, não, eunuco não é só aquele que é castado, né? Eu já tinha esse conhecimento, porque também está escrito em Mateus um versículo a respeito disso, né? Que aquele que nasceu eunuco, aquele que foi feito eunuco e aquele que se faz eunuco. Então, tem 3 tipos de eunuco, né? Aquele que entrega a vida para Jesus, você vai fazer só a obra do Senhor, então ele não casa, não tem relacionamento com mulher, não tem relação sexual. E o outro nasce castrado, né? Nasce assim, né? E o outro ele é castrado, né? Antigamente, no Velho Testamento, a gente vê muito disso, né? Os eunucos que eram castrados para poder cuidar das mulheres dos reis. Então a Bíblia fala que vai ter um lugar para eles especial no reino de Deus, né? Melhor do que filhos e filhas, porque se entregou 100%, né? Não se envolveu com mulher, né? Fez a obra do Senhor. Então está esse testemunho aqui na Bíblia. E também fala dos estrangeiros, né? Que vai se achegar na igreja, vai chegar no Senhor. Porque vocês sabem que nós somos estrangeiros, nós somos gentios que fomos, né, chamados. Os judeus, nós sabemos que eles são escolhidos por Deus, ele é o povo de Deus. E os judeus não quiseram. E a Bíblia fala que Deus, então Jesus foi para todos aqueles que o receberam, que somos nós. Então nós somos estrangeiros nessa história aqui, né? Nós entramos pegando essa carona aqui e hoje nós fazemos parte do reino de Deus por causa que nós entramos. Então hoje nós fazemos parte também, né, desse lugar santo, do santo, que é onde nós estamos aqui, na casa de oração. Então a palavra de Deus fala também, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Isso está falando para os eunucos. E aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor. Então quando nós vemos para a igreja, nós vemos para quê? Nós vemos para ser servido ou para servir? Nós viemos servir, né? Então nós se achegamos a Deus, é o que está escrito na Bíblia. Então a palavra de Deus fala aos estrangeiros que chegam ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Quando fala abraça o sábado, nós sabemos que sábado significa o dia do Senhor. Então, segunda-feira é dia do Senhor? Dia do Senhor. Terça-feira é dia do Senhor? É dia do Senhor. Então todos os dias é dia do Senhor. Por isso que Jesus fala, eu sou maior do que o sábado, então me sirva, eu sou maior. Então, e sábado significa dia do Senhor. Então todos aqueles que chegam, que não profana e que guarda o dia do Senhor, né, e abraça a sua aliança. Então a palavra de Deus fala que esses faz parte do reino de Deus. Também os levarei ao meu santo
monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então você viu, Deus está falando deste lugar, Deus está falando da igreja, né? Tanto que Jesus falou que a minha casa seria chamada casa de oração. A igreja é a casa de oração de Deus, né? Então, a Bíblia está falando aqui, ó, os seus holocaustos e o seu sacrifício serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamado casa de oração para todos os povos. Então os holocaustos, os sacrifícios seriam aceitos na casa de oração. E qual que é o sacrifício que a Bíblia fala que nós temos que fazer hoje para Deus? Está lá em Romanos, capítulo 12, que a Bíblia fala que nós, né, Paulo fala, ó, nós rogamos, né, para que vocês possam dar o vosso culto racional a Deus, né, o seu sacrifício, que é o culto racional a Deus. Está lá em Romanos escrito, depois nós vamos ler lá, meditar. Então, irmãos, então o sacrifício e o holocausto que nós temos que fazer a Deus é deixar a nossa casa, deixar tudo e subir para a casa de Deus, para a casa de oração. E assim não é diferente o que aconteceu no Pentecoste. A Bíblia fala que antes de Jesus subir ao céu, o que ele falou para os apóstolos? Não saia da minha casa enquanto do alto não for revestido de poder. Então fica em Jerusalém, fica na cidade. Então nós estamos aqui conforme a palavra de Deus. Então a gente vê muitos falando aí que não precisa ter que a pessoa é a igreja. Não, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Tanto que a casa de Deus seria chamado casa de oração. Ó, assim diz o Senhor Deus, que congrega, tá vendo? Os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então Deus está falando que ele vai congregar, né? Vai ter um lugar para que esse povo possa adorar e glorificar a Deus. Então nós temos que ter muito discernimento, irmão, entender que há um lugar certo para adorar a Deus, né? Há um lugar para glorificar e exaltar a Deus. Esse lugar chama Santo do Santo. Hoje nós estamos nesse lugar, Santo do Santo, porque a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje eu e você pode entrar na presença de Deus. Você pode, né? Você pode falar direto com o Pai, em nome do Senhor Jesus. Então você tem esse direito, adquirido porque foi Jesus que te deu. Não foi homem e nem filho de homem. Foi o próprio Deus. Deu esse direito de você entrar na presença dele. Então, se você pegar a tua Bíblia e abrir lá em Mateus, capítulo 21, versículo 12, olha o que fala a palavra, ó. Tendo Jesus, Mateus capítulo 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito. Quando Jesus fala que está escrito, ele estava se referindo lá em Isaías, onde nós leu a palavra, que a minha casa seria chamada casa, está escrito. Ele já está falando, já está escrito. Ele só afirmou, ele só completou a palavra. Então aqui ele fala assim, ó, está escrito. O profeta já escreveu e vocês não entenderam, e eu vou explicar para vocês de novo. Então agora aqui eu vou afirmar, eu vou confirmar a palavra, ó. A minha casa será
chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então Jesus já estava chamando a atenção, né, daquele povo, porque eles estavam fazendo da casa de Deus, né, uma casa de negócio. E a igreja do Senhor Jesus não é casa de negócio, não é. Então, o que eu vou falar com vocês hoje, eu quero que você não se escandalize, né? Porque eu estou afirmado na Bíblia, eu não afirmo em homem, né? Eu tenho os textos aqui para confirmar. Eu entro em qualquer congresso, pego os textos e mostro que está escrito. Não somos nós que está falando de boca para fora, porque nós lê a Bíblia e busca entendimento e pede para que Deus venha revelar. Nós recentemente aqui a igreja recebeu um convite de participar desse congresso aqui, ó, chama Unigrejas. Unigrejas. Está aqui, ó, Unigrejas. Então, a igreja fonte foi convidada. E eu estava lendo isso, meditando, porque isso é uma coisa muito séria. Eu estou perante uma câmera aqui, isso aqui vai ser para o mundo inteiro visualizado. Mas eu vou falar na Bíblia, né, o que está escrito no texto e no contexto, né? A Bíblia fala que a unificação das igrejas seria para os últimos dias, né? As igrejas iam se reunir. Então é bíblico isso. Então nós temos que vigiar. Nós, igreja pentecostal, irmãos, nós não se unimos com qualquer um. Por isso que eu estou falando isso para vocês. De repente vocês vão ouvir aí na rua aí, pô, essa igreja aí, eles são orgulhosos. Não, nós não somos orgulhosos. Nós seguimos a Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias, né, muitos falsos profetas iam se levantar, né? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Isso aí está escrito na Bíblia. A Bíblia fala também que nos últimos dias, naquele grande dia, vão falar: mas Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônio, né? Eu fiz tudo isso. E o que Jesus vai falar? Se aparta de mim, eu não vos conheço. Ó, por quê? Ele fez em nome de Jesus. Então qualquer um que anunciar, falar em nome do Senhor, vai se cumprir a palavra, porque a palavra do Senhor tem poder, não é a palavra da pessoa, né? Aí está escrito na palavra, fala: em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará dano nenhum. E a Bíblia fala que se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em nome de quem? Em nome de Jesus, não é no nome do homem. Então, a Bíblia está falando aqui que naquela época já estava se fazendo isso. A casa do Pai já estava sendo transformado em casa de covis, né? Transformais em casa de salteadores, quer dizer, roubando na minha casa. Tanto que você sabe que Judas Iscariote, ele era ladrão. Por quê? A Bíblia fala que ele andava com o alforge, ele andava com a bolsa. O alforge era a bolsa, e nessa bolsa se continha dinheiro, porque Jesus tinha um ministério dele, ele precisava de dinheiro para poder fazer a obra. Tanto que ele chega em Samaria, na cidade, e ele manda João, né, e Tiago ir na hospedaria para poder ver lugar para se hospedar. E ele fala: ó, vai lá e vê se tem lugar que hospedar, porque nós precisamos descansar. Então eles foram, só que falaram que para eles não tinha, mas Jesus tinha dinheiro. A Bíblia fala que a esposa de Pilatos e de outras mulheres serviam a Jesus com os bens que tinham. Então isso também está na Bíblia, né? Então a Bíblia Sagrada fala então que Judas Iscariote colocava a mão no bolso, por isso, de Jesus. Por isso que ele fala assim, ó: aquele que coloca a mão comigo no prato, esse é o que? O traidor. Por quê? Ele pegava onde ele não podia pegar. É a mesma coisa aí você contratar uma pessoa e dar para ela segurar o dinheiro, e você sair de perto dela, ela pegar o seu dinheiro, tirar da bolsa, né,
e achar que não vai acontecer nada. Não, ela está sendo ladrona, porque não é dela, né? Ela só está administrando aquilo que é teu. Assim é o reino de Deus, assim é nós na obra. Nós só administramos o que é de Deus, nada é nosso, né? Nós somos mordomos de Deus. Então, a Bíblia está falando aqui, ó, a minha casa será chamada casa de oração. Então aí chegou esse convite aqui para a gente, dessa unificação. E está escrito aqui, que não importa, ó, unidade, ó, a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. Igrejas é uma instituição cujo trabalho pode ser resumido em 3 palavras: unidade, qualidade e evangelismo. Unidade, ó, é a comunhão entre todas as igrejas, cada qual com sua própria identidade. Espera aí, cada qual com sua própria identidade. Isso não existe, irmão. Existe só uma igreja sobre a face da terra. Não existe duas, não existe várias identidades, né? Vale uma identidade só, que é a igreja de Cristo, né? Claro que cada um tem um nome, tem uma placa na frente da igreja, que nem nós aqui temos aqui, a Igreja Evangélica Fonte das Águas Vivas. A outra, a Assembleia de Deus Mistério do Belém. A outra, a Assembleia Madureira. A outra, e aí vai, cada um, mas, né, no mesmo propósito, né? Somos pentecostais. Agora, essa questão de identidade que deve ser preservada e respeitada, pois todos fazemos parte do mesmo corpo e Cristo é o cabeça. Aí você pega uma igreja que prega que a gente temos que guardar o sábado, e aí Jesus veio e quebrou isso, falou assim, ó, presta atenção, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado. Aí a outra igreja prega que não existe pastores, não existe pastores, né? Então a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele levantou pastores para pastorear a igreja dele, de Jesus. Tanto que Pedro, ele foi chamado para pastorear, né? Para ser um presbítero, para ser um obreiro da casa do Senhor. Então Timóteo também e tantos outros aqui, os apóstolos. Então está escrito na Bíblia. E aí vai, irmãos. Então a gente não concorda com isso. Por que a gente não concorda? Porque a Bíblia nos relata que quando antes de Jesus subir ao céu, ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém enquanto do alto não for revestido de poder. Não saia da minha casa enquanto vocês não for revestidos de poder. Depois que eles foram revestidos de poder, aí sim eles podem sair para fazer a obra. E tudo isso aconteceu aonde? Em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos na Bíblia, né, nós sabemos que é a ação do Espírito Santo. Ali começou a obra na igreja, né? Ali começou o ministério, né, do Espírito Santo. Porque nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João, ali foi o ministério de Cristo. De Cristo. Aqui presente com os apóstolos, apóstolo deles. Por isso que nós não temos, né, apóstolo na nossa igreja, porque apóstolo é presente. O único que foi fora de tempo, que a Bíblia fala, é Paulo. E aí muitas vezes o apóstolo, esses apóstolos que existem no mundo hoje, fala assim, ah, mas e Paulo? Mas a Bíblia fala que Paulo foi ao céu. Ele foi ao céu. E lá ele viu coisas inefáveis que os nossos olhos não conseguem contemplar, o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala que o que eu recebi do Senhor, Paulo não recebeu de Pedro, Paulo não recebeu de Tiago, de João, não. Paulo recebeu diretamente do Senhor, de Jesus. Por isso que ele recebeu, eu vos entrego, que na noite que ele foi traído, olha isso, de Deus, ele recebeu direto.
do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo de quem? Ele é o apóstolo dos gentios. São desses que nós lemos lá na Bíblia, lá em Isaías, que é os estrangeiros, né? Então ele é o nosso apóstolo, ele que vai representar os gentios, ele que vai representar, né, esse corpo, a cabeça, porque é o que está escrito, somos membros. E quem aqui na Bíblia foi maior para os gentios? Tanto que Pedro foi para quem? Para os circuncisos, e Paulo foi para os incircuncisos, que eram os gentios. É o que está escrito na Bíblia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você voltar um pouquinho aqui, ó, em Mateus capítulo 19, ó, capítulo 19, então, 19 e 27, ó. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então eu faço uma pergunta para você: aonde os apóstolos que existem no mundo hoje vai sentar? Sendo que a Bíblia fala que os 12 apóstolos, eles vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o apóstolo, ele foi levantado para esse ministério. Então são 12. E aí depois desses 12, você sabe que Judas, quando ele traiu Jesus, quando ele foi tirar a própria vida, depois em Atos dos Apóstolos, eles se reuniram e falou: ó, convém que nós façamos uma assembleia e nós levantamos um que andou conosco, com Jesus, andou conosco, né, para ficar no lugar de quem? Do traidor, de Judas, porque isso já era profecia lá em Isaías. Então foi levantado outro e colocado no lugar de Judas Iscariote. Então são 12. Mas e o apóstolo Paulo? Como que ele fica nessa história? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Então se completou o ciclo, não tem como mais entrar outro. Então é o que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia fala que a casa de Deus então seria chamado casa de oração. Então se você ir aqui em Atos Apóstolos, capítulo 1, vai no capítulo 15 primeiro, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 15. Aleluia. Melhor, irmão. Coríntios, irmão, vai lá.
perdoa. 1 Coríntios. É que eu tinha... São muitos textos. A gente achei o 1 Coríntios, capítulo 15. Quinze, 9. Capítulo versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Recebeu de quem? Dos apóstolos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Paulo recebeu aqui, foi dos apóstolos, o que ele recebeu também. Aqui não está falando de Santa Ceia, está falando aqui que ele recebeu, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque ele leu também Isaías, ele leu conforme as Escrituras, e apareceu a Cefa, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Paulo está falando aqui, o que eu recebi, o que eu li na Escritura, é que ia se cumprir assim, 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 assim. Então Paulo está falando para nós, lê também as Escrituras, porque vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Então a igreja começou em Atos dos Apóstolos. Se você voltar lá em Atos dos Apóstolos, você viu aqui, presta atenção, tinha 500 lá. Você vê, 500. Se você voltar em Atos dos Apóstolos, primeiro versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro, do meio dos irmãos, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. E é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam,
todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Está vendo? Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torna testemunha conosco na sua ressurreição. Então não sou eu que estou falando, irmão. Não adianta o Valdomiro vir falar comigo. Não adianta qualquer apóstolo aí que vocês ou falar grande aí vir falar comigo. Fala com a Bíblia. Fala com o Espírito Santo. Fala com Deus aqui, ó. Se ele me explicar onde ele vai sentar, mas a Bíblia fala que não tem cadeira para ele. Então não existe, irmão. Nós não vamos se unificar. Nós não. Quem já tem o conhecimento não vai. Então a gente está instruindo a igreja, para que a igreja preste atenção, porque vocês podem ouvir aí fora falar que nós somos ignorantes, que nós somos querendo ser melhor. Não, não somos melhor do que ninguém. Nós só somos servos de Deus e andamos conforme a palavra. E doe quem doer, porque é o que está escrito, né? Tanto que a pessoa que vem me convidar é uma pessoa que eu conheço antes de igreja, irmãos, muito antes. Isso eu conheço desde 2002, essa pessoa. Eu nem era crente ainda, nem pensava ser crente, né? Claro que já pensava, porque eu em 2000 eu ia passar pelas águas, mas na hora do batismo eu tomei uma decisão de não passar. E depois eu fui passar só em 2012. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento, mas você vê, eu não era crente. Eu já conhecia essa pessoa e ele veio me convidar. Eu fico triste, porque eu vou ter que falar não para essa pessoa, né? Porque nós não aceitamos isso, porque nós não concordamos, porque nós estamos em conformidade à palavra. Porque aonde nasce a igreja? Onde começa a igreja, né? A Bíblia fala, ó, ao cumprir o dia de Pentecostes, capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados, e apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então isso é o princípio, né? Nós somos pentecostais por causa disso. Começou em Pentecoste, a obra da igreja, a obra que o Senhor tinha na igreja. Por isso que ele fala aqui no capítulo 1, versículo 9: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que disse daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então, você viu que nós lemos lá em 1 Coríntios, que ele apareceu para quantos? 500, né? Tanto que eram 500 discípulos,
e só permaneceu 120. Você viu? Foram onde estavam os profetas, ou os apóstolos. Foram, está escrito aqui, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, quer dizer, subiram para o templo, subiram para o lugar separado, aonde hoje nós chamamos de igreja, que é esse lugar onde você está. Onde se reuniam, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, os apóstolos estavam lá. Aí chegaram lá, só que dali permaneceu só 120 que creram, que perseveraram, e do restante não perseveraram, foram embora, e os 120 foram cheios do poder de Deus e puderam sair para fazer a obra, porque Jesus tinha falado: não saia de Jerusalém enquanto do alto não foi revestido de poder. Mas aqueles que saíram, o que fizeram? Também foram fazer a obra. É onde distorce a palavra hoje. É onde que nós vemos essa unificação das igrejas. São pessoas que não têm esse chamado, são pessoas que não foram separados para esse ministério, mas por causa do conhecimento humano, porque o que estamos falando aqui são de coisas espirituais, por isso que nós vamos ver aí, nos últimos dias, muita coisa acontecer nas igrejas, já está acontecendo. Muitos pastores abrem mão da palavra para poder agradar homem, agradar jovens. Tem igrejas aí que reúne aí 3.000 jovens. Eu estava conversando com um irmão que é de uma igreja, ele estava falando do ministério, falando de tantos jovens, tal, e eu fiquei pensando, falei, eu vou esperar a hora certa para dar a resposta para ele na hora certa, porque de repente você pode falar e a pessoa pode ficar magoada, mas você tem que falar debaixo de uma direção de Deus, para que ela possa entender, talvez abrir os olhos, porque é o que está acontecendo, hoje as igrejas estão abrindo mão, daquilo que está escrito na palavra, para poder agradar, para poder segurar filho. Quantos filhos estão no altar fazendo o errado e o pai passando a mão? Eu falo para vocês porque eu morei num lugar e do meu lado existia um pastor muito grande, uma igreja muito grande no Brasil e no mundo, e ele era o que em Bauru ele era o maior, e o filho dele tinha uma programação na rádio, era das 11 à meia-noite, ele ia para a rádio, o nome dele era Batista, ele ia para lá e ele falava do amor de Cristo, pregava, e eu era do mundo. Quando ele acabava, ele voltava, passava em casa, era meia-noite, chamava eu para quê? Para ir para a balada. Estou falando para você, irmão, não estou mentindo, não preciso mentir, eu sei que isso é uma responsabilidade muito grande, mas é a verdade. Se ele não confessou essa mentira, ele continua debaixo de maldição, que não adianta, ele pode estar numa igreja hoje, de repente tomando conta do ministério, eu nem sei onde ele está, onde ele mora, não sei, mas pode ser que ele possa estar enganando muitas pessoas, com a fala dele, com o jeito de falar, porque ele se expressava bem, mas é errado, e nós não podemos se calar, e o que eu estou falando para vocês é verdade. Então, para você ver, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é sim, sim ou não? Não, o que passar disso é procedência do inimigo. Então, irmãos, você vê, são pessoas que vai para um ministério que não tem o chamado, e toma a direção de algo que é muito séria, porque o altar do Senhor é uma coisa séria, por isso que tem muitos que pagam um preço muito alto, por isso que muitas vezes, abre-se mão por causa do pecado. A gente vê a história, se você pegar biblicamente, Eli tinha 2 filhos, e a Bíblia fala que Eli era sacerdote do Senhor, profeta do Senhor, e os filhos dele se prostituíam na porta do templo, e a Bíblia fala que Eli não corrigia os filhos.
não corrigir os filhos. Foi diferente de Samuel. Samuel também teve 2 filhos. Hoje a gente estava até falando a respeito disso. Sabe que Samuel tinha filho, não tinha filho? Samuel teve filho, teve 2 filhos, né? E a Bíblia fala que então esses filhos foram juízes, na época dos juízes da Bíblia. E a Bíblia Sagrada fala que eles erraram, eles falharam. Mas Samuel não passou a mão na cabeça dos filhos. Um exemplo, hoje seria assim, no meio de todos, falou: vocês estão saindo do ministério, estão saindo para fora, porque vocês não fazem parte desse ministério. Vai se corrigir primeiro, porque aqui na casa do Senhor você não pode fazer bagunça, baderna. Então você viu um pai corajoso. Qual o pai que faz isso hoje? É difícil, irmãos. Hoje nós vivemos num tempo que é difícil um pai que é pastor achar um erro do filho e tirar o filho do altar, porque para ele seria envergonhoso isso, perante a igreja. Mas o importante não é perante os homens, o importante é perante Deus. Não é isso, irmão? Então nós não podemos passar a mão na cabeça, o que está escrito na palavra. Então a Bíblia fala que nos últimos dias ia acontecer isso, essa unificação. E nós não podemos sentar na mesa, né, dos escarnecedores, como está escrito na Bíblia. Não somos nós, está escrito, né? Aquele que escarnece da palavra porque acha um título na Bíblia, né, que não existe para ele, porque é o que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Então a palavra de Deus fala que sim, nós somos discípulos de Jesus, mas existem os ministérios na casa de Deus, e a gente tem que obedecer, a gente tem que respeitar, e não é fácil. Nos dias que nós estamos vivendo, né, muitos não estão crendo mais. Mas por quê? Por causa dos falsos testemunhos que está acontecendo dentro da igreja. Por isso que tem muitas pessoas longe da casa do Senhor. Longe da casa do Senhor. Eu estava agora tomando banho, eu estava vendo uma pregação, um relato, né, falando de pastores que vivem aparentemente casados, mas são separados. E olha, irmãos, depois vocês pesquisam na internet, são pastores grandes, já até partiu para a eternidade. Você vê, vivia debaixo de máscara, e nós não podemos viver assim, né? Por isso que nós estamos aqui na casa de Deus, pedindo misericórdia para Deus, para que Deus possa vir perdoar os nossos pecados, para que nós possamos ser transparentes, ser verdadeiros, né? Não com a palavra, mas com nós mesmos. Amém? Então eu quero que você fique de pé. Aleluia. Então nós, irmãos, nós não somos pentecostais porque foi nós que inventamos. Não. Nós estamos mediante a palavra de Deus, né? Pentecoste, festa de Pentecoste, né, aconteceu, se cumpriu na descida do Espírito Santo, porque Jesus falou que ele subiria ao céu, né, e rogaria ao Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo, e para que o Espírito Santo ficasse conosco, até quando? Até a consumação do eterno, irmãos. Eterno. Por quê? Porque quem vai levar nós ao céu? Quem vai levar nós ao céu? É o Espírito Santo. A Bíblia fala que quem impede o anticristo a se manifestar, quem que é? É o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver com a igreja, o diabo não pode ir. Ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós
vos exortamos. Aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto e culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, ó irmão, presta atenção, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está trabalhando, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que vai ser afastado? O Espírito Santo vai embora. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e a destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha isso, irmão, e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, está aí. Não deram crédito, não acreditaram no que está escrito na Bíblia. Porque o homem hoje, ele quer viver do quê? De aparência. E eu sempre falo aqui na igreja, quem vê cara não vê coração. Deus tem que transformar sim, nós não de fora para dentro, como o mundo faz, né? Você vê aí o mundo buscando a aparência, buscando a formosura, buscando um corpo malhado, buscando isso, mas interno, como que está? Então o importante, irmãos, é Deus fazer de dentro para de fora, de dentro para fora, amém? Então deixa Deus trabalhar no teu coração, Deus trabalhar na tua mente, nos teus pensamentos, né? Porque nós sabemos que nós somos contaminados todos os dias, irmãos, infelizmente, por causa do pecado. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que há pecado para a morte e pecado não para a morte, porque aquele que falar que não peca já está pecando. Então, irmãos, vamos lutar, amém? Levanta tuas mãos, maravilhoso Deus e querido Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos que creem digam comigo, amém. Glória a Deus.